O Santos, o time da virada. O Santos, o time do amor. É, meus amigos. Não deu pro seu Neymar, né, cara? Não deu pro Neymarzinho, né? Jogador de seleção, jogador que todo mundo achou que ia destruir o Vasco hoje. É, cara. Mas na frente tinha um jogador melhor, né? Um jogador superior a ele. Se chama Felipe Coutinho, né? E também um time muito superior, muito maior do que o Santos, que é o Vasco da Gama, meu amigo. 6 para o Vasco. Zero. Zero, absolutamente nada, nada para o Santos. Venderam o mando de campo para o Morumbi, transferiram o mando de campo para o Morumbi, sei lá o que esses caras fizeram. Tentaram fazer um oba-oba gigantesco para esse jogo, para querer amassar, humilhar o Vasco, só que esqueceram de avisar o senhor Fernando Diniz, que deu um nó absurdo no treinador do Santos, no time do Santos. Ele acabou com o Santos. O Fernando Diniz hoje foi monstruoso. O que o Vasco fez hoje em campo contra o Santos é para se aplaudir, meu amigo, ó, por muitos e muitos anos. É nível 7-1. É nível, lógico, dado as proporções, não é na Copa do Mundo, mas é dois clubes gigantescos que claramente nenhum vai perder dessa maneira para o outro. E perdeu, cara. O Vasco foi lá, humilhou o Santos no Morumbi, a nova casa do Vasco, né? Deveria se chamar Morumbi da Gama, porque, cara, o Vasco joga no Morumbi é absurdo, né? Certamente aí o Vasco podia negociar com o São Paulo, e São Paulo tá afim de fazer alguma troca aí, mano. Joga uns jogos em São Januário, joga uns aí no Morumbi, né? Pra gente pontuar, quem sabe, ir pra Libertadores, porque como se joga à vontade no Morumbi o time do Vasco, desfile, cara. Um baile hoje, cara. Hoje foi o melhor jogo que eu vi do Vasco, desde a época do Romário, desde o Mundial lá contra o Manchester United, desde a virada histórica contra o Palmeiras. Esse é o maior jogo do século do Vasco. Vasco 6, Santos 0, ou melhor, Santos 0, Vasco 6. Com certeza, uma humilhação sem tamanho. Se eu sou torcedor do Santos, cara, eu nunca mais assisto futebol. O nível que foi essa humilhação. Com certeza, hoje, o Vasco fez por merecer, jogou mais do que o Santos, é mais time do que o Santos. O Coutinho joga mais que o Neymar, o David joga mais que qualquer outro atacante do Santos. O Ryan é a maior promessa que temos aí no futebol brasileiro e esperamos que o Vasco continue nessa toada, que contra o Corinthians, lógico, não vai ser 6-0, mas que seja 5-0, tá bom, né, cara? Que seja 5-0 pro Vascão contra o Corinthians, a gente comemorar também contra um outro time que historicamente o Vasco não consegue ganhar. Mas, cara, eu tô tão feliz, mano. Depois que saiu o sexto gol, eu nem mais quis analisar o jogo, cara. Só tava na expectativa de sair mais gols ali. Era um jogo que era para ter sido 7-8-0 pro Vasco, porque o Vasco teve amplo domínio, teve condições, depois de ter feito o sexto gol, de fazer outros gols. Teve uma bola no Pumita Rodrigues, que a bola foi no travessão. Cara, é tanto gol que eu até perdi a conta de quem fez os gols aqui. Se eu tiver equivocado, me corrija nos comentários, porque, mano, eu nunca tive tão feliz na vida como eu tô hoje, assistindo o jogo com meu filho, que nasceu há pouco tempo, não tem nem um mês de vida, vendo o Vascão aí ganhar esse jogo tão importante, um jogo que tirou o Vasco da zona, que vai dar uma sobrevida para o Vasco aí no Campeonato Brasileiro, e esperamos que o Vasco amasse o Juventude, amasse o Corinthians e depois passe por cima do Botafogo na Copa do Brasil. Os gols aí foram marcados. O primeiro gol foi marcado pelo Piton, uma euforia gigantesca, lembrando muito o gol do Sorato, do título de 89 contra o São Paulo, justamente no Morumbi. Olha aí, eu falei, Morumbi é a casa do Vasco, amigo, não tem jeito, é o estádio que o Vasco se sente mais à vontade. E depois tivemos gols lá do Coutinho, tivemos gols do David, tivemos gols do Ryan de pênalti, depois gol do Tietê, o Coutinho fez 2 gols, né, cara? Certamente aí, o Vasco passando o carro para cima do Santos, e poderia ter sido mais. Teve o Pumita que quase fez um golaço, a bola pegou no travessão, teve expulsão que o juiz não fez. O Vasco ainda foi roubado, né, cara? Vale sempre lembrar, o Vasco ainda foi roubado nesse jogo. Era para ter sido até mais, cara, do que foi 6-0, porque o Santos ia estar com um jogador a menos. Isso é bom sempre ressaltar, né, que o Santos não teve jogador a menos, porque às vezes o cara vê lá o placar, flamenguista, vamos pegar um flamenguista. Ah, o Vasco de 6-0, mas o Santos teve quantos expulsos? Quantos pênaltis o juiz deu pro Vasco? É desse jeito que esses mulambos são os antes. Os caras são desse jeito, né? Não teve expulsão, teve um pênalti só e o Vasco fez 6, meu amigo. O Vasco acabou, humilhou o Santos. Não existe mais Santos Futebol Clube. Isso daí é para santista que achava que o Vasco não era time grande, para santista que foi lá em São Januário, presidente do Santos, falou que era inadmissível o Santos perder para o Vasco.
Olha o que o Vasco fez no jogo de volta. Somado o jogo em São Januário e o jogo de volta, 8-1 no agregado para o Vasco. 8-1, senhor presidente Marcelo Teixeira. 8-1 para o Vasco no agregado. Parabéns aí pela sua excelente gestão, pelo seu ótimo comentário, que é inadmissível o Santos perder para o Vasco. E o Vasco foi lá e mostrou quem é o maior, quem é o melhor e quem vai ficar na primeira divisão, né? Porque o Santos, sinceramente, ó, Série B te espera, meu amigo. Série B te espera. Esse time não tem psicológico, tem mais nada para continuar. E o Vasco vai ter tudo aí para continuar, dar a volta por cima. Esperamos que esses reforços que venham dê alegrias pro torcedor, joguem bola. Hoje, inclusive, meu amigo, hoje para você ver o nível que tava a partida, que eu torci pro Fernando Diniz colocar o Lloyd Augusto no campo. Eu nem sei se ele foi relacionado, nem me lembrei de olhar a relação dos jogadores, mas eu torci pro Fernando Diniz colocar o Lloyd. Pô, isso é jogo pro Lloyd, cara. O Lloyd tem que entrar em campo, dar uma humilhada ali no Santos, dar uma sambada ali, dar uma zoada com a zaga do Santos. Eu torci muito pro Lloyd entrar hoje, infelizmente ele não entrou em campo. E o que a gente espera é que o Vasco continue bem, cara. O Vasco tem que continuar bem, principalmente quando joga em casa. Hoje foi um jogo atípico. A gente sabe, a gente tá zoando, a gente tá falando que o Santos já caiu, que o Vasco vai ficar na primeira divisão, mas brincadeiras à parte, mano. O Vasco tem que focar no brasileiro. É o foco principal, é sair dessa zona incômoda, é voltar ali a figurar entre o 12º ao 10º colocado ali para ter uma segurança maior, para depois pensar em outras coisas no campeonato, dependendo do que acontecer na competição. E torcemos aí para que o Fernando Diniz continue treinando bem o Vasco. Hoje você vê um time muito bem treinado. Hoje o Coutinho finalmente fez um jogo, cara, memorável, um jogo espetacular, o melhor jogo dele como jogador profissional. Eu sei que ele jogou bem no Liverpool, jogou alguns jogos bem no Bayern, no Barcelona, na seleção brasileira, mas hoje foi o melhor jogo dele como profissional. Destruiu o Santos, mostrou como que um camisa 10 joga, ele jogando, ele querendo, ele voltando querendo demais, meu amigo. Ele é o melhor jogador disparado da América, ele é disparado o melhor. Ele não tem o mesmo tanto de lesão que o Neymar teve, a gravidade das lesões que o Neymar teve. E o Coutinho fisicamente é melhor do que qualquer jogador da América do Sul. Melhor, disparado. Ele tem que fazer isso, ele tem que focar em seleção brasileira e focar no Vasco. Em jogo grande, ele tem que decidir. A gente quer ver ele fazer isso contra o maldito Flamengo. É isso que a gente quer ver. É contra aqueles mulambos malditos que a gente quer ver o Coutinho desfilar. Eu sei que é difícil, é um time mais qualificado, mas a gente quer ver ele jogando dessa maneira contra aqueles mulambos de merda. E esperamos que o Vasco volte aos trilhos. Gostei muito do Paulo Henrique. Vale ressaltar que há informações que ele está na pré-lista do Ancelotti, hein? Tem algumas informações, alguns boatos que ele está na pré-lista. Tomara que isso seja confirmado, mas se isso se confirmar, o Paulo Henrique merece sim ser titular da seleção brasileira, porque não tem nenhum lateral direito no Brasil, brasileiro, que joga mais que o Paulo Henrique. Ele tem que ser titular, é um jogador, na minha opinião, espetacular. Colocou no bolso o dito então melhor jogador brasileiro, que é para ser o 10 da seleção, né? Colocou no bolso, o Neymar tá no bolso do PH, roubadas de bola, marcação, um jogador que às vezes dá um vacilo ou outro, por capricho ali, mas se ele aprende a soltar a bola mais rápido, porra, ele vira um baita jogador, cara. É um jogador de uma capacidade extrema. Na minha opinião, se ele for convocado, mais que merecido sim, porque ele joga muito. E torcemos aí para que o Diniz consiga fazer o Vasco jogar mais, mesmo com o Hugo Moura amarelado na zaga. A zaga do Vasco se portou bem. Obrigado, CSKA Moscou, por ter tirado o pior zagueiro do Vasco, que foi o João Vitor. Finalmente, sem esse zagueiro horroroso, o Vasco passou ileso, não levou gol hoje. É isso aí, pessoal. Vamos comemorar muito, 6-0 pro Vasco. Cara, eu tô louco para comemorar ali, comemorar bastante mesmo, porque é uma vitória para nunca mais esquecer, pra gente se apegar aí por muitos e muitos anos. O Vasco humilhou o Santos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pro Vasco, 0 para o Santos. Adeus, Neymar. Série B te espera.